Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e hoje inspirado na lição Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Lição número 1 do segundo trimestre de 2026. E eu quero falar sobre pontos relevantes dessa lição, que vai nos falar sobre o chamado de Abraão, onde Deus diz para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para um lugar que ele ia ter a ser revelado a ele, uma terra que seria mostrada por Deus ao próprio Abraão, que ainda se chamava Abrão. Também nós vamos aprender que Abraão aprendeu a viver pela fé, a fé que é certeza, é a prova, é o fato de entender e agradar a Deus e assim receber o seu galardão. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, e Ele é galardoador dos que o buscam. Nós também iremos ver os obstáculos que Abraão passou e a sua obediência, entendendo que a palavra-chave dessa lição é fé. E que a fé de Abraão se revela em três grandes pilares nessa lição: o seu chamado, a obediência a Deus e as lutas. Isso faz parte na vida de qualquer crente, como fez parte na vida de Abraão. A nossa vida de fé tem a ver com o nosso chamado, que Deus nos chamou, nós respondemos a Ele, mas temos que obedecer, porque não basta apenas ser chamado, tem que ser obediente. E vai passar diversas adversidades, porque essa é a vida de um cristão. Vamos aprender um pouco então com Abraão, o pai da fé. O primeiro ponto importante, relevante dessa lição, que ela é toda interessante, mas que nos chama muita atenção, é que Deus chama Abraão. Ou seja, Deus tem um chamado para ele. Tire ele de um meio, escolhe ele para um objetivo e quer que Abraão execute aquele objetivo. Deus tem um chamado para cada um de nós. E para Abraão foi gerar a nação de Israel, que por meio dela veio nascer Cristo e o cristianismo. Mas não basta apenas ser chamado. Deus tem um chamado para nós, mas nós precisamos responder positivamente a esse chamado. E como nós respondemos o chamado que Deus tem para nós? Por meio da fé. E Abraão respondeu assim: ele sai da terra dele, ele sai da parentela, ele sai da casa, ou seja, toda a situação de conforto dele, ele é tirado. E agora ele vai para um lugar desconhecido para executar a sua fé. A fé não está no nosso lugar de conforto, mas ela está, na maior parte das vezes, no nosso lugar de desconforto, onde a nossa fé é provada e é posta em prática, para ver se verdadeiramente nós temos fé. Segundo ponto, além da fé, de Abraão em relação ao chamado que Deus tem para ele, nós temos uma promessa, ou seja, nós estamos fundamentados em algo. A fé de Abraão estava firmada em que Deus tinha prometido para ele. E o que Deus prometeu para Abraão? São as bênçãos, Então a promessa aliançada ali com a bênção, Deus tem uma aliança com ele, que engrandeceria ele, faria ele uma grande nação, e abençoar o nome dele, fazer o nome dele grande, ele ia ser uma bênção por onde ele passasse. E aquela terra receberia, aquelas pessoas, a semente dele, receberia aquela terra como herança. Então Abraão, por meio da fé, respondendo o chamado que Deus tem para ele, ele recebe promessas das bênçãos de Deus. Mas imagine que tudo isso acontece por um homem de 75 anos. E agora eu vou agravar um pouco mais isso. E promessas são ressaltadas aos seus 99. E uma das grandes promessas na vida de Abraão se cumpre aos seus 100. Imagine essa grande mudança na tua vida a partir dos 99 anos. Já a partir dos 75 já é difícil, mas imagine a partir dos 99. E agora imagine a partir dos 100. Mas é o chamado que Deus tem para Abraão, um chamado surpreendente, misterioso, mas maravilhoso, que muda não somente a vida dele, não somente a vida da família dele, mas a vida do mundo, porque por meio da semente de Abraão vem o Cristo, o Salvador das nossas vidas. E nós prosseguimos para o segundo pilar da fé de Abraão, Ele responde ao chamado, ele tem um chamado e por meio da fé ele responde. E depois nós temos agora a obediência. Não existe uma pessoa chamada
E na verdade existem pessoas que são chamadas, mas se elas não obedecerem, elas não cumprem o chamado. É o caso que nós podemos lembrar de Esaú, nós podemos lembrar o caso de Saul, mas quando nós lembramos de pessoas que são chamadas e cumprem o seu chamado, aí nós lembramos de Jacó, aí nós lembramos de Davi, aí nós lembramos de pessoas que respondem positivamente a Deus, com a sua obediência, que é a prática da fé. Porque a fé, humanamente pensando, ela corresponde ao campo abstrato, mas a obediência, ela inunda, ela emana ao campo físico, porque é quando nós começamos a ver a materialização da fé. Então a resposta material da fé é atender o chamado, ou seja, partir sem hesitar, sai da tua parentela, ou seja, sair de onde nós estamos. Ele atendeu o chamado dele, ou seja, ele está materializando a fé dele, ele está trazendo a obediência, que a obediência nada mais é do que a materialização da fé. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não pratico nada, o próprio Tiago vai dizer isso. Como que eu vou provar que eu tenho fé se eu não tiver obras? Prática. Ele tem um pequeno descuido, o autor vai nos dizer, que é o que? Levar Ló. Quem sabe ali, ele podia estar pensando em quê? Pensando, olha, eu ainda não tenho um filho, eu vou ter um herdeiro. Ele se descuida, mas ele é para se desprender de toda a parentela dele e ter um novo momento ali, a qual Deus tinha planejado para ele. E ainda ele vai ter a passagem por Arã, ali onde o caráter dele vai ter mais um forjar, porque a nossa vida é sempre forjada, o dia a dia com Deus forja a nossa vida de fé, se nós abrirmos nosso coração para Deus. E chegamos na parte 3 dessa lição maravilhosa, que fala sobre as lutas. Então nós temos o chamado, nós temos a obediência e temos as lutas. Uma pessoa que é chamada, ela precisa obedecer para cumprir a vontade de Deus, mas ela vai saber que mesmo dentro desse chamado, ela vai ter as suas lutas. E Abraão vai ter 3 lutas, ele vai ter uma luta no campo fisiológico, ele vai ter uma luta no campo de discernir as coisas, psíquico dele ali, e ele vai ter uma luta moral. No campo fisiológico é a fome vem desafiando, onde ele está tendo muita fome e ele tem que descer para o Egito, ele toma uma decisão de ir ao Egito, porque lá tem comida, lá tem alimento, então ele tem que suprir a sua família, a sua tribo, o seu clã, e ele desce ao Egito, onde tem alimentos. Então, juntamente com essa necessidade de fome, ele tem que tomar uma decisão, ou seja, discernir ali, ele tem que tomar uma escolha, e ele escolhe para onde ir. Na nossa vida nós precisamos tomar escolhas, para onde nós temos ido, para onde nós desejamos ir, onde nós queremos chegar. Nós podemos ter muitos objetivos nessa terra, e que Deus te abençoe nos teus objetivos, mas que o nosso maior objetivo seja o reino dos céus. Com certeza Abraão tinha objetivos terrenos, materiais, temporários, mas os eternos não saíam do coração de Abraão, por isso ele é o pai da fé. Mas prosseguindo, nós vamos para a última parte, um desafio moral, entre falar a verdade ou mentir. E Abraão, ele acaba mentindo, dizendo que Sara não é irmã dele, não é esposa dele, diz que é irmã ali, e tem alguns problemas, ela é tomada pelo rei, por Faraó, mas Deus dá um grande livramento ali para Abraão. E aí nós vemos aqui o desafio do patriarca, ele lida com a verdade, a mentira e as consequências disso, mas graças a Deus que Deus interviu em favor de Abraão, que Deus possa intervir na tua causa, que Deus possa te livrar do mal, que Deus possa te livrar das tuas más decisões, mas que nós não viemos nos firmar nisso, que nós viemos nos firmar em obedecer a Deus, mas se acontecer de nós desobedecermos, que Deus possa usar conosco, como disse o autor. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi reestabelecido, restaurado. Que Deus possa nos restaurar e nos abençoar, que Deus possa derramar sobre nós o seu favor, e que nós possamos viver como Abraão viveu, a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.